Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Maria Aparecida, sou formada em graduação em Tecnologia em Radiologia pela Faculdade Maurício Nassau, de Teresina, Piauí. Tenho pós em docência no ensino superior pela FAEB, aqui na faculdade também do Piauí. E estou cursando a pós-graduação em Imaginologia pela Faculdade Metropolitana de São Paulo. Bom, fui convidada para a Jornada Acadêmica Multidisciplinar em Saúde, JAMS, para ministrar o minicurso de Introdução à Radiologia. O que você precisa saber? Bom, durante o nosso minicurso eu vou abordar vários assuntos, como a nossa radiologia também não é aplicada somente na área médica, ela é aplicada também na área industrial, em vários outros setores. Vamos ver as especialidades, os seus órgãos expeditores, os seus avanços, as suas diferenças. E eu espero que o nosso minicurso seja um material de apoio muito rico, tanto para a jornada acadêmica como profissional de quem está assistindo, Espero que a gente aproveite bastante aqui, troque conhecimentos. No final também deixei um quiz bem bacana para vocês, Espero que vocês respondam ele. E bora lá para o nosso minicurso? Bom, a gente vai começar falando sobre o que é radiologia. Radiologia médica, também conhecida, é uma especialidade que usa diferentes tipos de radiação com fins diagnóstico e terapêutico. A gente vai abordar que a gente vai descobrir que a radiologia ela também não é usada só para o diagnóstico. Ela também usa para terapias, como na radioterapia, que a gente vai ver a seguir. Aqui está o brasão da radiologia, que a gente pode observar as engrenagens dos equipamentos, porque como a radiologia é uma área que usa bastante mecanização, a gente pode ver aqui o símbolo da radiação, Aqui os átomos que estão envolvendo na produção do raio-x, o bastão e a cobrinha da medicina. Bora lá? Tá aqui o slide. Nosso querido Will. O Will foi o cara que descobriu o raio-x, Ele nasceu no fim da tarde de 8 de novembro de 1895. Aqui a gente pode ver a caricatura de como era ele. Aqui nessa outra imagem foi o laboratório onde ele descobriu os raios, desenvolveu o rotecnegrama, que foi o primeiro tubo de raio-x descoberto na história, E aqui a famosa radiografia da mão da esposa do Will. A gente pode ver um anel aqui, aliança de casamento, e a partir dessa radiografia foi que surgiu outras pesquisas e outras dúvidas. Qual foi as dúvidas? Por que a aliança, que é um material diferente, foi vista na radiografia? Porque os ossos estão mais presentes do que os outros músculos. E a partir dessa radiografia foi que surgiu a inovação, o surgimento do raio-x, e foi seguindo as novas atualizações, Como é que ele descobriu o raio-x? Bom, ele estava em sua sala, no seu laboratório. Ele pegou um tubo de raios catódicos e envelopou num recipiente todo preto, um papelão preto, e ligou. Na hora que ele ligou, eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Na hora que ele ligou, em sua sala tinha uma tábua de metal de bário que estava no cantinho. Na hora que ele ligou o tubo, ele viu que expeliu a radiação e foi atingido a tábua metálica de bário. E essa tábua estava emitindo luzes fluorescentes. A partir dali foi que ele surgiu, ficou impressionado, e a partir dali ele descobriu que tinha encontrado alguma coisa. Em seguida, ele desligou o tubo, botou um livro entre o tubo e a tábua de metálico de bário.
ligou o tubo novamente e viu que aqueles raios que estavam sendo emitidos, ele pegou e estavam, como é que pode dizer? Eles estavam atravessando o livro. Então, a partir dali, ele viu que aqueles tubos estavam emitindo alguma radiação e ele denominou aqueles raios que estavam sendo emitidos de raio-x. Em seguida, é a história da descoberta dos raios-x, né? Vamos lá? E é isso que é dito na descoberta dos raios-x. Agora para especialidades. Bom, a gente tem diversas especialidades na radiologia. Em seguida, opa, passou demais. Bora voltar aqui. As especialidades, aí eu vou citar por alto, né? Porque como é uma introdução, não dá pra gente aprofundar bastante em cada uma, né? Mas a gente vai ter o raio-x, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, a radioterapia, a ultrassonografia, a mamografia, a radiologia odontológica, a densiometria, que é mais conhecida como DO, hemodinâmica, também conhecida como hemo, radiologia industrial e medicina nuclear. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de cada uma, né? E já vendo assim por alto, a gente dá para imaginar do que se trata, como a radiologia odontológica, né? Que se trata do estudo do odontológico, dos dentes, das partes mais aqui do maxilar, da face. A mamografia, que vai estudar exclusivamente as mamas. A ultrassonografia, que a gente conhece mesmo pela ultrassom, mas também tem outros exames também. A radioterapia, que também é um meio de tratamento, né? Não é um meio de diagnóstico, é de tratamento. Tomografia, raio-x, que é bem conhecido. Aqui, eu acho que uma das que são menos conhecidas por algumas pessoas são a hemodinâmica e a medicina nuclear, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá para as especialidades. Vou só passar aqui o slide. Bom, o raio-x. O raio-x, ele é chamado de radiografia. O raio-x é um exame de imagem não invasivo que funciona usando radiação em baixas doses para identificar rapidamente alterações na estrutura de ossos e de órgãos. É o teste mais antigo dessa categoria, né? É o mais antigo de todas as outras. Ele foi descoberto em 1895 pelo nosso querido Will, por acaso, em um laboratório de física na Alemanha, como eu falei. Bom, ele é uma das especialidades de baixo custo, né? Que é mais comum, tem um poder de custo mais barato que as outras, né? Ele também pode ser usado também nos setores de emergência e de terapia invasiva e também no meio industrial. Aqui a gente tem uma radiografia de um tórax, né? Que a gente dá para ver todas as estruturas. Em outras especialidades a gente vai ver mais específicos, mas a radiografia já adianta o diagnóstico de muitas doenças, não precisando de outras mais específicas. Vamos passar aqui. A hemodinâmica. A hemodinâmica é um exame realizado para identificar obstruções nas artérias coronárias. Antes era usada apenas como método de diagnóstico, mas passou também a ser utilizada para a realização dos procedimentos terapêuticos dos mais diversos problemas cardiovasculares, congênitos ou adquiridos. Em um slide aqui no nosso material, eu separei cada equipamento de cada especialidade. E a gente vai ver como é o equipamento da hemodinâmica. Ela é uma especialidade que usa a radiação em tempo real. Como é essa utilização em tempo real, professora? O médico vai estar lá todo protegido. Também vai ter o tecnólogo ou técnico, né, para manusear o equipamento. Mas o médico vai estar lá, vai estar com um tubo de radiação ou tubo
que emite os raios, na área que vai ser irradiada, para ele ver o percurso. Pode ser que seja aplicado algum radiofármaco ou algum medicamento que seja radiotransparente, e na adição desse radiofármaco, durante a emissão do raios, o médico vai poder ver todo o percurso das artérias, né, que são mais, como eu lhe falei aqui, são mais realizados para identificar obstruções nas artérias coronais. Vai dar para ver todo o percurso, né, em tempo real dessas artérias, e ali ele vai identificar se vai haver alguma lesão, alguma doença, alguma coisa que seja precisa para o diagnóstico, né? Então, a hemodinâmica é nossa conhecida como a utilização do exame em tempo real. O médico vai estar ali usando a radiação para ver no monitor, vai ter um monitorzinho do lado dele, que ele vai ver o percurso de todas as artérias, de todos os capilares, de todas as veias que vão ser que vai haver com a radiofármacos. Vamos para o próximo slide. Mamografia. A gente já tem uma base, né, quando a gente fala mamografia, do que é, né? A mamografia é um exame de imagem das mamas que são obtidas por meio de radiografias. Ela serve para identificar lesões, nódulos, assimetrias e diagnosticar precocemente o câncer de mama. A mamografia ela usa pequenas taxas de raio-x, até porque as mamas elas não vão ter partes ósseas para identificar. Então, a introdução do raio-x ela se dá muito rápida. Então, as doses são menos, né? Cita-se que de 1 a 10 mulheres vão ter câncer, né, a longo prazo. E a mamografia é um exame padrão ouro para identificação desses cânceres, né? E é constatado que no exame precoce de mamografia, 95% tem cura, né, para os cânceres que são identificados. Aqui é o exame de mamografia, né, tem várias incidências. O que é incidência? As incidências são as posições que os pacientes vão fazer, né, que o tecnólogo vai submeter ao paciente para realização de várias partes e estruturas do órgão que vai ser visualizado. Próximo slide. A medicina nuclear. A medicina nuclear é uma especialidade médica que usa pequenas quantidades de substâncias radioativas por meio dos denominados radiofármacos para realizar exames, diagnósticos e tratamentos terapêuticos e auxiliar alguns procedimentos cirúrgicos. A medicina nuclear ela consiste, né, em ingestão, né, de alguns radiofármacos transparentes, de alguns líquidos à base de iodo ou de gadolínio ou de bário também, no diagnóstico. O paciente vai ingerir esse radiofármaco, né, e vai ser emitido a certa radiação, e esse radiofármaco presente no órgão do paciente vai ser como é que eu posso dizer? Vai ficar mais presente. Eu também vou falar sobre os exames contrastados, né? Que vai ser o presente da medicina nuclear. Próximo slide. Vou ajeitar aqui. Radiologia odontológica, nossa queridinha. É a especialidade que utiliza a radiologia tradicional com a finalidade de examinar a face, ossos, maxilar, mandíbula, bocas e, mais comum, os dentes do paciente, né? Nossa radiologia odontológica, ela vai visualizar aqui a nossa famosa eita, quase não sai. Paranâmica. Momentinho.
Próximo slide. Tomografia computadorizada é um método de diagnóstico que utiliza raio-x e processamento computadorizado para a formação de imagens do nosso corpo. O exame é analisado por meio de várias imagens seccionais, fatias do nosso corpo. Bom, a tomografia é um exame que vai fazer uma varredura do corpo, né, em 3D. Para o próximo slide. Ressonância magnética. O exame de ressonância magnética é um exame de diagnóstico por imagem que não possui radiação, né? Ela e a ultrassom são os únicos exames que não usam radiação para a realização do exame e permite a captação de imagens detalhadas e tridimensionais de forma não invasiva. Bom, ela é utilizada, diferentemente da tomografia, que usa radiação ionizante, ela é utilizada na obtenção de imagens para visualização de líquidos, né, para estudo se haver líquidos em ligamentos, em ligamentos e tendões, né. Ela, diferentemente da tomografia, próximo slide aqui. Densitometria óssea. Bom, é um exame realizado para definir massa óssea em regiões como coluna lombar e fêmur e fazer diagnóstico da osteoporose. É realizado num aparelho de dupla emissão de raio-x, porém com baixa dosagem de radiação. Bom, aqui é o quadro da DO, né, que vai ser apresentado no monitor do tecnólogo. Vai ser feita uma varredura da coluna lombar e do fêmur. E aqui tem um quadro de resultado. Como a gente pode ver aqui, ela é realizada em mulheres, mas também pode ser realizada em homens, né? Mas a maioria dos exames são realizados em mulheres há mais de 60 anos e em crianças para visualizar a massa óssea, né, do crescimento. Aqui, essa pontinha vermelha vai indicar no final do exame se ela está normal, se ela vai estar com osteopenia ou nos casos mais graves de osteoporose, né? Uma coisa que eu posso dizer é que quando o técnico for fazer um exame de DO e de osteoporose em nível grave, mais tarde, se a paciente continuar no hospital, ele daqui a um tempo, ele vai ter que fazer uma radiografia do fêmur para saber se tem alguma prótese aqui. Porque a maioria dos casos, quando dá osteoporose em nível grave, o risco de ter cirurgias para retirada do fêmur, da cabeça do fêmur, é muito alto. É o padrão ouro, né, para esse tipo de exame, a DO. Radioterapia. É um tratamento no qual se utiliza radiação ionizante. A gente vê aqui, ó, um tratamento. A gente já vê que não é um meio de diagnóstico, um tratamento. Raio-x, por exemplo, para destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem. Essas radiações não são vistas e durante a aplicação o paciente não sente nada. A radioterapia pode ser usada em combinação com quimioterapia ou outros tratamentos. Praticamente toda vez que você for usar radioterapia, vai ter algum dessas outras especialidades aqui contido nela. Aqui a imagem pode ver que é um meio de tratamento que vai usar esses nomes dessa máscara, que é marca termoplástica, né? Que aqui é o tubo de radiação. Para que serve essa máscara? Para imobilizar o paciente, para não haver que ele mexa a estrutura que vai ser irradiada, né? Que não ocorra para haver reproduções, não haver repetições. E aqui está o tubo de raio-x que vai ser irradiado só o local que vai haver o tumor, para não haver que os raios que sejam emitidos por esse tubo atinjam
áreas boas, que a gente chama, né? Áreas boas, que são as áreas que não estão sendo afetadas por esse tumor. A radioterapia, ela é realizada por técnicos especializados, né? Não é qualquer técnico que pode realizar esse meio de tratamento, porque ela vê uma condição mais precisa de conhecimento, né? E também é auxiliado por um médico, radiologista e um físico também. Mas praticamente todos os hospitais que têm a especialidade de radioterapia vai ter que ter esses 3 profissionais presentes durante o exame. Vamos pro próximo slide. Radiologia industrial. A radiologia industrial é uma das áreas dentro da radiologia que diz respeito às práticas e aos processos de controle de qualidade de produtos e em materiais, em alimentos também. Nesse caso, o profissional faz uso de radiações ionizantes para atingir os rigorosos parâmetros exigidos pelo mercado. A gente pode ver aqui a radiografia de uma peça que talvez não seja vista em olho nu pelo profissional, né? Que esteja dentro de um equipamento que seja todo revestido de um material bem rigoroso, que não dê para ver, que não dê para abrir. E é feita a radiologia, né, para verificar se está tudo certinho, se todos os eixos estão encaixados, para não haver alguma turbulência mais na frente. E também a gente pode usar também na irradiação de alimentos. Tem algumas indústrias que usam a radiação para irradiar alimentos, para haver a irradiação, usar como um esterilizante dos alimentos que serão irradiados. Próximo slide. Vamos falar sobre a ultrassonografia, né, nossa queridinha. O exame de ultrassom, também conhecido como ecografia, é um exame não invasivo que permite formar imagens em tempo real de órgãos e de estruturas internas do corpo para investigação de inúmeras doenças. A ultrassonografia, como a ressonância magnética, não usa a ionização ionizante em seu processo. Então, ele usa ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, né, para a realização do exame, né. Uma observação é que o técnico e o tecnólogo, ele estuda essa especialidade, só que ele não realiza. Só quem pode realizar são os médicos do hospital. Uma grande coisa também, uma grande curiosidade é essa, que a gente estuda esse meio, né, que a gente tem que entender, a gente tem que, quando pegar uma ultrassom, a gente tem que entender o exame, mas a gente não realiza. Quem realiza são os médicos especializados. Aí aqui a gente vê a ultrassom do bebê, né. A gente dá pra ver também que não é uma imagem bem com nitidez, né, por não usar a radiação, e é um meio de imagem com a ressonância que são mais indicados para as pessoas gestantes. Já em outros meios não são indicados, raio-x, tomografia por ser 500 vezes mais 500 vezes mais com mais presença de radiação, né, que o raio-x, e agora para o próximo slide. Radiologia contrastada. É os exames, são testes radiológicos, né, que utilizam meios de contraste para evidenciar determinadas partes anatômicas. Radiografias, tomografias e exames de ressonância magnética são exemplos de procedimentos radiológicos que podem utilizar meios de contraste. Bom, na radiologia, na tomografia, o contraste de iodo é o que é mais utilizado, né? No raio-x é o bário, e na ressonância é a base de gadolínio, né? Que a gente pode ver os exames do todo o percurso do intestino, né? Intestino grosso, né? Do reto. E aqui a gente pode ver
as ramificações do ureter, né, do rins e do ureter. Aí, esse procedimento dá como o paciente vai ingerir o meio de contraste, né? Aí, dá algum tempo, quando tem um tempo de cada terminação para cada estrutura, né? O tempo que o médico vai visualizar que aquele material de contraste chegou na estrutura que ele queria, vai ser feito a radiografia, ou a tomografia ou a ressonância, né? Para ver todo o percurso e, e visualizar se vai haver alguma lesão, alguma obstrução, que em seguida pode servir como estudo, né? Para diferentes tipos, meios de diagnóstico. E tratamentos também, né? Próximo slide aqui. Radiologia forense. É um segmento da radiologia que está diretamente ligado à área criminal e se utiliza métodos científicos para solucionar crimes, para conseguir provas da culpa ou da inocência de uma pessoa, ou simplesmente para provar a existência de um fato. A radiologia forense ela é usada no meio criminal para evidenciar crimes. Como? A gente vê essa imagem aqui da radiografia de um crânio, né, que dá para visualizar a bala, uma bala que saiu, né, entrou frontalmente e saiu por trás da cabeça e a gente dá para ver o percurso todo que ela percorreu. Aqui a gente dá para ver uma ressonância de um cadáver, né, de restos mortais, que dá para evidenciar provas, para como saber como foi que aquela pessoa morreu. Também pode usar na área veterinária também, né? Então, a radiologia forense é o uso da radiologia diretamente ligada à área criminal, né? Próximo slide. Bora lá. Bom, aqui a gente chegou nas imagens, né, que eu separei para vocês para mostrar todos os tipos de equipamentos da radiologia. Aqui é a medicina nuclear, né, o equipamento que é utilizado praticamente na medicina nuclear, que é a cama, né, que vai percorrer esse tubo, que é o tubo de raio-x, e aqui são os monitores que são utilizados, né, para visualização. A radioterapia tem os mais sofisticados, né, uma área exclusivamente só para ela, né, aqui é a cama, que o paciente vai estar, algumas das vezes vai estar sedado, né, e algumas vezes vai estar inconsciente. Aqui o tubo de raio-x que vai rodar 360 graus, né, na área irradiada, porque ele vai ter que ter essa mobilidade, porque vai ter várias estruturas que vai ter o tumor em várias regiões do corpo e ele vai ter apto para atingir aquela estrutura, né? Aqui é o mais simples da ultrassonografia, né? Que é aqui o monitorzinho. Aqui vai ter o fiozinho para passar diretamente com a pele do paciente. Aqui do raio-x, aqui é a cama, né, que vai estar presente. Aqui nessas estruturas é para botar o cassete, né, o filme que vai ser irradiado. Em seguida eu vou falar também sobre a diferença de chassi e de cassete, né, porque em vários hospitais hoje, atualmente, não se usa mais a revelação de filmes convencionais, são mais digitais ou computadorizados, né. E aqui a gente pode ver o tubo de raio-x que vai ser emitido. Ressonância magnética, que é o tubo magneto, né? Que ele é bem grande, ele não é desligado. E aqui a cama. E a tomografia também é parecido com a da ressonância magnética. Só que o tubo aqui não é de magneto, ele é mais pequeno também. Próximo slide. ADO, né? Vai ter presente um monitor aqui que o técnico vai estar observando e mandando os comandos. A cama, e aqui é o nosso L, que é um tubo de raio-x que vai fazer a varredura da estrutura que vai ser estudada. Ele vai até lá e volta. Ele vai e volta. Radiologia odontológica. Aqui é o paciente. Vai ser tubo que vai fazer uma volta 360, né, na face do paciente para estudos odontológicos.
a hemodinâmica. A hemodinâmica, ela também é parecida com um arco cirúrgico. Quem já estagiou também vai conhecer como é um arco cirúrgico, ou que não, quando se deparar num centro cirúrgico, vai lembrar da hemodinâmica. Só que os arcos cirúrgicos são menores, né? E são móveis. Já a hemodinâmica é fixa. Aqui é o tubo de radiação que vai estar sobre a imagem, a parte que vai ser irradiada, né? Aqui é o monitor que o médico vai visualizar em tempo real o percurso das veias, dos capilares, das artérias que vão ser estudadas. E aqui é o tubo, né, de dispersão radiológica de soldas em tubos. É um tubo de radiação que vai ser percorrer toda a estrutura para visualização e controle de qualidade. A mamografia também, né? Aqui é o tubo, aqui é a paciente e aqui é o monitor da técnica. Densidade radiográfica. Na radiologia, a gente vai ter possíveis 5 densidades. A do ar, a da gordura, a da água, a do osso ou metal e do metal. Aqui são as 5 densidades que podem ser diferenciadas na radiologia. Bom, ele vai ser classificado pela negritude, né, do material. A gente pode ver que o ar é bem preto, já quando o metal ele é bem radiotransparente, né? O osso também tem uma estrutura parecida com a do metal, que vai ser basicamente como eu posso dizer, uma demonstração de como vai ser visualizado as densidades dos órgãos que vão ser estudados. Bora lá. Filmes radiográficos. Os filmes radiográficos são as películas, né, que são são radiosensíveis aos raios de radiação, né? A gente pode ver aqui. Hoje, como eu falei, hoje em dia os filmes radiográficos eles são menos presentes, porque como está tudo digitalizado, tem equipamentos que não precisam mais da emissão desses filmes. Tem equipamentos que na hora da emissão do raio tem um controle direto, né? Tem uma emissão direta que já manda para o monitor e nem precisa mais dessas revelações. Já vai para o monitor do paciente, do técnico, e lá mesmo ele consegue editar a nitidez, consegue baixar o brilho, consegue manusear a imagem que fique com uma aparência de diagnóstico perfeito, quase perfeito para o médico fazer o diagnóstico, né, da imagem. Aqui a gente pode ver um filme usado na radiologia odontológica e aqui um filme da radiografia de um tórax. Que eu tô só mostrando para vocês. Na radiologia odontológica ainda é presente, mas hoje, como está tudo digitalizado, quase não é mais visto filmes aqui, só nos hospitais mais antigos, mas os mais atualizados, hoje é tudo mais radiologia direta. Fez o exame, já vai direto por dados do monitor do técnico que está realizando. Próximo. Bom, radiologia convencional versus radiologia digital. Diferentemente da radiologia convencional, que obtém os registros a partir de um filme radiográfico, como eu falei antes, a versão digital utiliza sensores que enviam as imagens diretamente para o computador, onde são processados e direcionados para análise e interpretação do médico radiologista. Aqui eu vou mostrar um slide falando sobre as quatro revelações que existem na radiologia e o avanço que ela teve. Mas basicamente a radiologia digital e convencional se difere pelo uso dos filmes radiográficos, que na convencional ainda é utilizado os filmes de revelação, né, que é usado por vários químicos até conseguir a imagem numa câmera escura, e já na radiologia digital não é necessário mais esses filmes.
fez o exame, já tem sensores que já mandam as informações e os dados para o monitor do tecnólogo ou técnico que vai realizar o exame. Bom, processamentos de imagem. Com o decorrer do tempo, a gente teve a evolução da revelação de imagens e são presentes 4 tipos: a manual, a automática, a revelação computadorizada e a revelação digital. Bom, a revelação manual é realizada manualmente, pelo operador dentro da câmera escura, como eu falei, sendo os tempos do processo dependentes do operador. Então, como ela é manual, ela depende 100% praticamente do profissional que vai manusear. E ocorre em 5 etapas, A gente vai pegar, como eu falei, vai pegar o filme lá, foi irradiado lá no equipamento de raio-x, manda para a câmera escura e o profissional vai seguir a seguinte ordem de revelação, Vai molhar o filme no líquido de revelação, de interrupção, de fixação, de lavagem e secagem. Aí, a partir desse momento que feito todo esse processo, a imagem vai revelar no filme radiográfico. A revelação automática, ela se difere do manual porque ainda é utilizado o técnico para realização. Ela tem basicamente o equipamento, uma processadora, que vai fazer todo esse processo de forma automatizada, mas ainda assim precisa de um profissional alimentar essa processadora com o filme. Ela não se torna digital e toda automática, porque ela ainda vai precisar do técnico ou tecnólogo para alimentar com filmes radiográficos essa processadora para ela fazer todo o processo. A revelação computadorizada, ela não utiliza químicos reveladores, nem precisa de uma câmera escura, ela mais precisa de um receptor de imagens que é chamado de cassete. Como eu falei, ela se difere da digital e da automática, porque diferente do filme radiográfico, é o cassete que a gente vai usar. É uma tela, que vai ter uma barra, uma barra de um QR Code, uma barra de identificação, que após ser irradiado, o técnico vai pegar esse cassete, vai passar na processadora, automatizada, e depois que ele obter a imagem que foi radiografada naquele cassete, ele vai dar para apagar esse cassete e reutilizar novamente, E na revelação digital, ele não utiliza também químicos e nem de um cassete, pois no próprio equipamento possui detectores que vai captar radiação e formar a imagem no monitor. E diferente da computadorizada, que não precisa do cassete, no próprio equipamento vai ter detectores que vai conseguir captar a imagem que foi radiografada e vai mandar diretamente para o monitor do técnico que está realizando o exame, E lá ele vai poder modificar, editar e mandar para o banco de dados do médico para laudar. Então, essas são as 4 diferenças, Quem quiser printar, quem quiser tirar foto, é bem importante, para conhecimento e conhecer o desenvolvimento e a evolução da revelação, dos filmes. Vamos lá para o próximo. Princípios da radioproteção. Bom, os princípios eles são divididos em 4: justificação, otimização, limitação de doses e sistema de blindagem. Justificação se dá porque para toda exposição à radiação vai haver uma justificação. Por que você está irradiando essa estrutura com essa dose? Tudo que envolver a radiação vai ter uma justificação. Você vai ter que justificar porque você vai ter que usar aquele tipo de dose. Otimização, que é o princípio ALARA, ele é conhecido como o exame. Ele tem que ser a mesma quantidade execuível como de baixas doses. Então, você vai ter que usar o mínimo de doses, mas aquela dose vai ser o suficiente para aquele exame ser execuível. Sistema de blindagem. Sistema de blindagem, você vai ter que utilizar
e levar em consideração a sala, né, que vai ter que ter um revestimento diferenciado, né, para a realização do exame. A radioproteção individual, que vai ser a utilização de radioprotetores, como protetor de gônadas, como protetor de tireoide, como óculos puríficos, sistema de blindagem individual, né, usar os EPIs. E a limitação de doses, que você vai ter que usar a menor dose necessária para a realização do exame. E é interligada à justificação. Você vai ter que justificar todas as doses para cada exame. Não tem aquela de usar a mesma dose de radiação que você vai utilizar num exame de pelve para a radiação de uma mão, né? Porque as estruturas são de proporções diferentes, são de estruturas de ossos diferentes. Então, para cada estrutura vai ter que ter uma justificação, vai ter que ter uma dose específica. E isso são os princípios de radioproteção. Equipamentos de radioproteção. Aqui é uma imagem, eu separei os equipamentos que são mais utilizados na radioproteção individual, né? Que são os aventais de chumbo, que é o material que é o mais indicado para a barragem da radiação, né, em contato com o corpo. Os óculos puríferos, protetores de gônadas, protetores de tireoides, protetores das mãos, né, dos antebraços. E esses são os equipamentos que são mais utilizados. Em alguns hospitais vai haver todos, né, mas tem uns que, se você achar um protetor de chumbo, é muito. Devido ao orçamento e não à investigação, mas os profissionais sempre têm que estar atentos, porque é uma proteção individual, uma proteção sua. Então você vai estar se autoprotegendo, solicitando esses equipamentos, né? Bom, aqui são os expedidores, né? Que é o CRTR, que é o Conselho Regional de Técnicos da Radiologia, e o CONTEC, que é o Conselho Nacional de Técnicos da Radiologia. Ambos têm suas particularidades, né? Seus empoderamentos, suas formas de impor, né, a fiscalização. São os órgãos fiscalizadores da radiologia presentes no Brasil. Vamos lá. A telemedicina. A telemedicina é um processo avançado para monitoramento de pacientes, troca de informações médicas e análise de resultados de diferentes exames. Estes exames são avaliados e entregues de forma digital, dando apoio para a medicina tradicional. Bom, a telemedicina é um avanço da medicina que trouxe uma ampla benefícios, né, para a área médica, como por exemplo, às vezes para laudar um exame, o médico teria que estar presente no hospital, porque o sistema, o site que eles tinham acesso aos exames só estava presente no hospital, na rede hospitalar. E hoje, com a telemedicina, o médico em casa ele pode laudar um exame de emergência. Tem vários programas, tem sites aí que são, os médicos estão cadastrados, né? Aí vai o tecnólogo, realiza o exame. Na realização desse exame, ele joga para o sistema, né, que o médico está inscrito ou cadastrado da telemedicina. E o médico da sua casa, de onde estiver, ele vai poder laudar aquele exame que às vezes pode ser de emergência. Um paciente está na maca lá sofreu um acidente, afetou o coração, algum estilhaço, alguma estrutura está comprometendo e precisa dessa emergência do laudo. Então, com a telemedicina, esse processo de
de rapidez está presente porque o médico em sua casa vai poder laudar os exames, né? E isso possibilita, às vezes, até facilita até o paciente a sobreviver, né? Porque às vezes, com a rapidez ali, laudou, às vezes pode ser uma coisa que o médico presente ali, que não seja radiologista, não consiga visualizar. O médico radiologista em casa possa visualizar e pode interferir uma coisa que poderia ser de minutos ali, né? Então é um avanço da radiologia que traz muitos benefícios para a área, né? Eu separei agora um quiz, né, para vocês. Eu espero que quem esteja vendo pause o vídeo, tente responder e depois você dê pause novamente para saber a resposta. Mas eu queria que vocês respondessem de vocês, né? Aqui o nosso quiz, primeira pergunta, eu perguntei qual o nome da estrutura que está sendo indicada na imagem radiográfica. A gente sabe que a radiologia, quando é emitida, é como um espelho, né? Tem muitas pessoas que não conhecessem, poderia falar aqui que seria uma estrutura. Quem acertou aí? Uma estrutura hemipelvis direito, né? Algumas pessoas poderiam dizer que seria a esquerda. Por que a esquerda? Porque ela está vendo como um espelho. Já a radiografia a gente sabe que não é um espelho, né? A imagem é emitida, mas ela tem um reflexo. Então, aqui ela vê como se você fosse de costa, você ficasse de costa para ela. Você falaria que seria a hemipelve direita, né? Dá para ver toda a estrutura da bacia aqui, né? Aqui, quando for realizar um exame, se chama radiografia da bacia, né? Que vai pegar toda a estrutura aqui do fêmur, das articulações, da hemipelve direita, hemipelve esquerda, um pouquinho da coluna lombar, né? Do sacro, da sífice púbica, entre outros. Próximo aqui. Espero que vocês pausem, tente responder e depois despause. Foi? Qual meio de diagnóstico por imagem não faz o uso de radiação ionizante? Será que a tomografia computadorizada? Mamografia? Ressonância? Raio-X? Hemodinâmica? A gente viu, né, durante as aulas que quem marcou ressonância magnética acertou, né? A gente sabe que a ressonância magnética e a ultrassonografia são os únicos exames que não utilizam a radiação ionizante para a realização do exame, né? A gente viu aqui, ó, o equipamento de radiação ionizante que usa o quê? O eletromagnetismo para a realização e obtenção das imagens estudadas. Quem acertou as duas já tem 2 pontos, né? Próximo. Pause aí, tente responder. Foi. Como podemos definir a telemedicina? A. Medicina à distância. B. Modelo de comunicação de imagens radiológicas através de uma rede de computadores como internet. Será? Modalidade de aplicação da radiação em radioterapia. Utiliza equipamentos que produzem feixes de radiação, raios gamas e raio-x de alta energia, como os aceleradores lineares de bombas de cobalto. Será? Ou a medicina alternativa que preconiza o uso de computadores? Bom, o conceito básico da telemedicina é medicina à distância, né? A gente vai englobar várias áreas da medicina e ela se dá mais por uma medicina à distância, com a realização de laudos médicos através de computadores, através de um site que os médicos estejam cadastrados para a realização dos laudos. Aqui eu deixei uma imagenzinha que eu reflito muito, né? A chave para o sucesso, ela está interligada em 5 valores: conhecimento, habilidade, atitude, ética e valores. Eu falo muito que se você não tem habilidade, tem atitude,
você consegue. Se você tem valores e ética, você consegue adquirir habilidade e com sua atitude você consegue adquirir conhecimento. Então eu espero, né, que esse slide ele seja um meio de um material bem aprimorado e que seja de bastante uso para vocês, né, porque foi feito com muito carinho. E aqui eu deixo esses 5 valores aqui que vocês podem utilizar na vida de vocês, né? Os valores da família, do pessoal são muito importantes. A habilidade, você tem que adquirir, você tem alguma habilidade, você só ainda não sabe qual é. Conhecimento é a chave de tudo. Se você vai atrás do conhecimento, você consegue chegar em qualquer lugar. Se você tem atitude, o resto é fichinha. Atitude para qualquer coisa, você consegue chegar muito longe, né? Eu digo para mim que uma pessoa com atitude, ela não tem vergonha de trabalhar numa feira e da feira ela pode chegar a ser um diretor de um grande hospital, de ser um grande profissional em qualquer área que ela for atuar. E ética a gente sempre precisa, né? Porque é a chave de toda a profissão. Se você tem ética, você consegue ser um profissional respeitado, que segue os valores, né? Eu agradeço muito quem chegou até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do mini curso. Agradeço a jornada, os membros da jornada acadêmica, né, multidisciplinar de saúde, pelo grande evento. E um cheiro para vocês, né? Tchau, tchau.